Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, estão bem? Adorador, trago algo do céu para você, adorador, hoje. Adorador, ultimamente eu tô mais no louvor, mas ainda não é a hora da palavra, mas eu venho direcionado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, adorador, trazer uma mensagem de força para os jovens, para os novos convertidos que estão começando agora. Para aqueles adorador que está chegando aí, muitas das vezes, né, por falta de sabedoria, deixa que as promessas do Senhor venham cair por terra. Mas nesta manhã mensageiro da cruz, eu venho em nome do Senhor Jesus para te alertar, adorador, para você ter força, para você ter sabedoria, para você ter a armadura de Deus, vestimenta de Deus, porque muitas das vezes a promessa é grande, a promessa é de vitória, a promessa é de bênção, mas, adorador, por falta de sabedoria, por falta de vigilância, por falta, adorador, de fugir da aparência do mal, caímos e perdemos a bênção. Hoje eu venho falar, Jesus vem nos trazer à memória a história de Sansão, um homem que foi levantado para tirar o seu povo da prisão, tirar seu povo da escravidão, tirar seu povo, adorador, do sofrimento a qual eles vinham passando, oprimidos pelo diabo, oprimido pelo mal, oprimido pelos inimigos. O povo de Deus estava sofrendo. Deus então bradou do alto e falou: levantarei um nazireu de Deus e encherei ele com o meu Espírito Santo, capacitarei ele com autoridade, força sobrenatural, a qual ele, enquanto ele estiver na minha obediência, enquanto ele estiver na comunhão, ele não será vencido. A palavra do Senhor vem nos falar em Juízes 16. Presta atenção, adorador. Sansão é traído por Dalila. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos galileus: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos ele e o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima, até o cume do monte que está defronte de Ebral. E depois disso, aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Sereque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-a e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrar-os para assim o afligir-nos. E te faremos cada 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declaro-me, peço-te, em que consiste a tua força, e com que poderias ser amarrados para te poderes afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergos de verdes fresco, e ainda não estiverem secos, então me enfraquecerei, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergos de vides frescos, que ainda não estavam secos,
e amarrou-os com elas. E os espias entraram assentados com ele em uma câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de verdes, como se quebra um fio de estronca ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declaro-me agora com que poderia ser amarrado. E eles lhe disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não tivera feito obra nenhuma, então me enfraquecerá e serei como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e os amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os cegos estavam amarrados e os espias estavam assentados em uma câmara. Então o quebrou os seus braços com ele como um fio. Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que podereis ser amarrados? E eles lhe disse: se me tocares 7 tranças, se desceres 7 tranças dos cabelos a minha cabeça com os laços de tela. E elas a fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despedaçou do seu sono e amarrancou a estaca de suas tranças tecidos, juntamente com o liço de teia. Então ela disse: como disseste-me? Como dirás ter amor, não entendo, estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não declaraste em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E disseram-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazareu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se me veste a ser raspado, e ser-te-á de mim a minha força, e me enfraquecerá, e serei como todos os homens. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe, esta vez, porque agora me descobri ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus e a ela lhe trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela fez ele dormir sobre os seus joelhos e chamou os homens e raspou-lhe as suas tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-los e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e desperta-te do seu sono. E disse: sairei outra vez, como disseste, como de antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor não estava com ele. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-lhe com 2 cadeias de trouxa de bronze, e andavam de moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi raspado. Aleluia! Adorador, a palavra do Senhor vem nos falar acerca de Sansão, um homem escolhido por Deus, um homem escolhido para libertar seu povo, promessas. Deus levantou ele, nazireu de Deus, só que diante da promessa tinha algumas instruções que Sansão não poderia afastar. Sansão era nazireu de Deus. Sansão teria que fugir de coisas imundas. Sansão teria que fugir de bebidas.
Sansão teria que fugir da aparência do mal. Mas o Sansão era um homem desobediente. O Sansão era um homem que não aguentava ver uma mulher. Não aguentava não apenas a mulher, mas Sansão ele não podia tocar em animais imundos. Certa vez ele saindo da terra dele para visitar uma mulher, a qual não era do povo dele. Deus deu instrução para ele, através do pai dele. Sansão, você pode escolher qualquer mulher daqui da tribo. Não vá se juntar com a mulher de fora, com a mulher dos filisteus, com a mulher do inimigo. Não, mas Sansão, tantas mulheres que ele foi logo do inimigo. Estava na desobediência, uma desobediência. No caminho ele foi, ele matou um leão. Se não me falha a memória. Ele matou um leão. Se não me falha a memória. Foi lá, tudo passou, ele voltou para casa dele. Passou um bom tempo, ele voltou de novo. O leão estava cheio, estava imundo. O leão estava carcaça. E tinha favos de mel dentro do leão morto. Sansão foi lá, além de tocar, comer, levou para os pais. Mas o mistério não estava nos pais, o mistério estava nele. Ele não podia tocar. Vamos lá. E certa vez, Sansão, por agir por impulso, agir sem sabedoria de Deus, agir sem instrução de Deus, ele foi ficar com essa mulher, qual ele tinha prometido para ele. Chegou lá, ele enciumou dela, ele quebrou, bateu num monte de gente, fez um regaço lá. Os inimigos já começaram a querer matar ele. Adorador, presta atenção, adorador. A desobediência, adorador, a desobediência faz o homem pecar. A desobediência faz o homem padecer. A desobediência, adorador, você perde sua vida, você perde a sua família, você perde a presença de Deus. Adorador, e nisso, adorador, Sansão desobediente. Mas ainda assim Jesus era com ele. Ainda assim o Senhor era com ele. Adorador, repara, adorador, ele não podia tocar em bebidas alcoólicas. Primeira vez que ele foi lá na casa da namorada dele, ele se embriagou. E nisso ele não sabia, mas ele estava fraco. Ele estava perdendo a batalha. Já estava, adorador, sendo derrotado pelo mal. Ele não sabia. Por que, adorador? Porque o Espírito de Deus é santo. Deus deu uma instrução para ele: serei contigo. Você vai libertar seu povo. Você vai ser vitorioso em todas as batalhas. Homem forte. Pelo jeito da história não fala, mas era um homem apresentável, bem apresentável. Várias mulheres. Mas a fraqueza dele, adorador, era o mais forte naquela época. Adorador, ele matou 100 homens, se não me fala a memória, 1000 homens com uma queixada de jumento. Adorador, ele era fora do normal, mas não era ele, era coisa de Deus. Mas, adorador, a mesma força que ele tinha, sobrenatural, ele tinha a fraqueza aqui, ó, da carne, adorador. E essa palavra, adorador, não é só para Sansão, não é para nós, é para mim, para você. Muitas vezes, adorador, a promessa é grande. A promessa, ó, você vai te levar, vou te levar em tal lugar. Eu vou te transformar você num pregador da palavra. Eu vou te transformar você numa bênção. Mas, adorador, isso aqui, ó, joga tudo por terra. Adorador, não tem essa não, adorador. Ah, mas Deus prometeu, vai fazer. Deus prometeu para mim também. Adorador, mas para se cumprir, eu tenho que andar ali, ó. Olhar para Jesus, adorador, ó. Não olha para o irmão, não olha para a irmã, ó. Fiz da carne, adorador. Coisas malignas. Adorador, Sansão, adorador. Sansão era para ser vitorioso. Sansão era para ser uma bênção. Mas desobediência, adorador. Ele já começou desobedecendo aos seus pais, aos princípios. Começou quebrando o maior princípio que tem da humanidade. Obedecer ao pai e mãe, adorador. Obedecer a sua mãe, adorador. Obedecer ao pai se estiver vivo. Ó. Obedeça ao seu pastor. Depois dos seus pais, seu pastor. Pessoas mais velhas que você.
os anciões, aqueles que chegaram primeiro a você, adorador. Eu vejo muitas vezes, tipo assim, às vezes a gente acaba falando demais, não? Deus me perdoa. Mas, adorador, todos aqueles que chegaram antes de mim, eu tenho referência, adorador. Qualquer um, adorador. Eu tô chegando agora, mas eu reverencio todos, adorador. Quando eu chego, às vezes a gente tá aqui em casa, a gente fala alguma coisa a mais. A gente murmura uma coisa, fala contra meu irmão, minha irmã. Mas a nossa luta não é contra meu irmão, minha irmã. A nossa luta não é contra o nosso irmão lá, adorador. Nós somos um só, adorador. Nós somos igreja, tempo de Cristo. Adorador, tenha reverência, adorador, para aquele que chegou primeiro. Eu tenho reverência, adorador. Qualquer um, adorador. Tipo assim, muitas vezes a vida não pode aparecer, mas quando eu chego perto, a Bíblia diz assim, ó, que a honra é dada a quem é digno de honra. Seja quem for, adorador, e tudo que Deus dá, Deus não toma. Deus não é igual ao diabo. Se Deus te dá um título, pastor, é pastor, adorador. Diácono, é diácono. Levita é levita. Você pode estar onde você é ainda. Às vezes, muitas das vezes, você só pastor, você fraquejou, mas é seu. O talento está ali, ó, enterrado. A Bíblia fala que Deus deu, que tinha um senhor, agora ele foi viajar e deixou os talentos na mão dos seus servos. Presta atenção, adorador. E falou, ó, faça render. Ó, faça render. Teve um que enterrou. Foi cobrado, mas era dele. Era dele, adorador. Foi enterrado, mas é dele. O dom que o Senhor te deu é seu. Só que, adorador, para você praticar o dom, adorador, a Bíblia diz, adorador, que a promessa, adorador, para se cumprir, você tem que estar em comunhão com Deus, adorador, porque nós é carne, adorador. A nossa carne, adorador, ela é pecaminosa. A nossa carne, ela tem tendência para pecado, tendência para queda. Então, se você parar de orar, se você parar de buscar, se você parar de congregar, adorador, você vai voltar ao velho homem. Quem é o velho homem? Aquele que eu fazia. Lembra que eu fazia? Quem me conhece sabe. Se eu parar, adorador, de buscar, eu vou voltar. Se eu parar de caminhar, eu vou voltar. E a promessa de Deus? Por água abaixo, adorador. Promessa de vitória. Promessa de ser uma bênção. Promessa de ser o libertador, adorador. Quem é o libertador? Quem é a exceção, adorador? É você, adorador. Às vezes a sua família foi derrotada. A sua família vem numa geração de decadência. Pais largando mulheres, filhos crescendo sem pais, filho crescendo avulso. Adorador, isso aí, adorador, é obra maligna. Isso aí é famílias prisionadas no diabo. É famílias presas, famílias cativas. Porque o inimigo não quer só destruir você, o inimigo quer destruir você e sua geração. Presta atenção, adorador, ó. E você foi escolhido para libertar, adorador. Você é o Sansão. Você está com a missão, adorador, de libertar aquele parente seu das drogas, aquela parente seu da prostituição, aquele parente seu perdido. Você, adorador. Porque, adorador, a Bíblia diz, a Bíblia fala que você é como um muro, adorador, em volta da cidade. Uma cidade sem um muro, ela é invadida. Uma cidade sem um muro, ela é entre invasores, entre animais, entra tudo de ruim. Repare uma casa que não tem nenhuma muração, adorador. Madrugada. Muitas coisas podem encostar ali. Pessoas, animais, mal. Mas você é como um muro, adorador. Ó, através da minha oração, a minha família está sendo abençoada. Através da minha oração, a minha família está sendo guardada. Através da minha oração, a minha família está sendo livrada da morte, do laço, da maldade. Adorador, eu veia no jornal assim, essas coisas, sabe? Tipo, eu não assisto jornal mais, graças a Deus. Eu não assisto e não tenho vontade de assistir, isso que é bom. Bom é isso, adorador. Eu gostava muito de esporte. Eu gostava muito dessas coisas, adorador. Eu não perco uma pregação para me assistir um jogo. Graças a Deus. E qual que é o problema, adorador? O problema, adorador, não é eu não assisti, o problema é que a maior felicidade minha é que eu não tenho vontade. Não tenho, adorador. Não tenho. Graças a Deus. Graças a Deus, aqui, ó. Isso aqui é só para mim. Pregação, oração, buscar a Deus. Adorador,
Repara, adorador, que eu vou te falar para você. Ó, muitas vezes você deixa de buscar, o inimigo entra na sua casa, o inimigo entra no seu lar, destrói sua família, destrói seu casamento, destrói seu trabalho. Mas, adorador, se você estiver guardado, ó, na promessa do Senhor, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste preciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A tua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tua casa é a tua habitação. A tua casa, Senhor, é a tua habitação. Adorador, mas para você ter a bem-aventurança do Salmo 91, para você ter o seu sonho realizado, para você ter a sua vida restaurada, porque adorador, o diabo ele vem com promessas de mentira. A bebida é gostosa, né? Eu já bebi, adorador. Quem me conhece sabe de onde que eu vim. Adorador, legal hoje. Bebida. Outro dia, só tristeza, desilusão. O pecado, adorador, ele vem com falsa alegria. Ele não vai te mostrar para o seu amanhã. Não. Quando o diabo for para levar você, adorador, para te arrastar você para mal, ele não vai te levar você para você. O que a bebida faz depois? O que a droga faz depois? Ele vai te levar você onde todo mundo está dando risada, todo mundo está feliz. Mulheres, homens, meninas, mulheres ali, todo mundo feliz. Mas ele não vai te mostrar o amanhã. Ele vai te apresentar a você aquilo que é agradável aos seus olhos, com falsas esperanças, com falsas ilusões, com falsos prazeres. Adorador, Sansão, adorador, Sansão era um homem bravo, mas não aguentava ver um rabo de saia, não aguentava ver uma mulher, adorador. Eu também já fui assim por um certo tempo, mas graças a Deus que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço para Deus, Senhor, tira do meu caminho aquilo que é mal, tira do meu caminho aquilo que vai me afastar, tira do meu caminho aquilo que vai jogar tudo por água abaixo, tudo por água, adorador. Por que, adorador? O importante não é agora, ó, 3 anos quase de batismo, graças a Deus. Mas, adorador, vamos supor que eu chego 10 e desvio, adorador, fracassado. Adorador, um crente que aceita viver no pecado, ele é um fracassado. Um crente que aceita errando, que ele já está nem aí, não, fulano faz também, eu vou fazer também. Fulano assiste televisão, eu assisto também. Fulano fala mal dos outros, eu vou falar também. Adorador, ele é um fracassado, adorador, derrotado. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser um vitorioso na fé? Porque, adorador, não é só vitorioso na fé não, adorador. Se você for vitorioso na fé, você será abençoado de bens também. Seu casamento vai ser uma bênção, seu trabalho vai ser uma bênção, a sua vida vai ser uma bênção. Jesus disse, adorador, Josué, aonde colocar as plantas do teu pé, colocarei contigo e te darei vitória. Mas tem que obedecer, tem que andar, tem que fugir da aparência do mal. Adorador, você que está começando agora aí, ó, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar a sua alegria, Deus conhece seu coração, adorador. Deus sabe o que você tem enfrentado nesses dias de luta, nesses dias de angústia, de perdas. Mas o Senhor fala contigo agora, ó, fuja da aparência do mal, fuja de tudo aquilo que vai te levar para onde você era, o lugar que você era. Ó, aquelas amizades que te arrastam para as trevas, tem que cortar. Aquelas amizades que te faz você errar, se afasta. Aquelas amizades que vai te levar você para mal conversações, se afasta. Ouça a voz do Espírito de Deus, adorador. Ó,
Fuja de mal conversações. A Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Adorador, graças a Deus, eu não tenho prazer em ficar em roda, adorador, de conversa fiada. Graças a Deus, adorador. Graças a Deus. No meu trabalho, onde eu venho assim, ó, eu fico só quietinho. Eu só fico junto com eles quando não tem jeito. Mas a hora que eu tenho uma oportunidade, eu fico ali, ó. Adorador, ó, e presta seu ouvido para coisas sãs, coisas boas, coisas de Deus. Eu tenho a fraqueza também, adorador. Também tenho fraqueza também. Também tenho minha fraqueza também. Eu só não tô onde ainda mais, ainda por causa de mim mesmo, ó, por causa disso aqui, ó. Mas eu luto. Senhor, tira de mim esses pensamentos. Senhor, afasta de mim todo o mal. Por que, adorador? Porque eu vim lá das trevas. Eu vim lá das trevas. Então, o que eu fazia lá nas trevas, tudo aqui, ó. E a sua maior luta não é contra o sangue. Não, adorador. O sangue passa 3, 6 meses, tá limpo. Mas a mente, o diabo trabalha na mente, adorador. Com lembrança de quando você se prostituía, lembrança de quando você se drogava, lembrança de quando você bebia, só lembrança boa, ele traz assim. Lembrança boa entre aspas, lembrança que você dá mais risada ali, mas por trás, livramento de morte, ele não fala. Decepções, desonras, perdas. Adorador, eu perdi muita coisa, adorador, por causa da coisa errada. Eu perdi família, eu perdi bens materiais, eu perdi emprego. Eu sempre tive nome de pessoa boa, de trabalhador. Teve uma certa feita que eu tava, meu nome tava nome de vagabundo. Adorador. Você podia falar qualquer coisa, mas primeiro falar que eu era vagabundo, adorador. O diabo, ele quer te tacar onde vai doer no cedo, adorador. Usava as pessoas até muitas das vezes dentro da igreja para falar mal de mim. E falar mentira, porque quem não vai falar? Já vem com mentira. Adorador, olha, ó, pra te afligir o cedo, adorador. Mas, adorador, eu sempre soube que eu era pessoa boa. Nunca me rebaixei, pra nada. Sempre soube, ó. Olha pra você, adorador, como um vitorioso, como um vencedor. Fale. Mas pessoa boa, pessoa do bem, honesta. Tem em mente, adorador, seguir as coisas certas, fazer as coisas certas. Honrar princípios. Sansão caiu por causa disso, falta de princípio. Sansão já começou quebrando o princípio dentro de casa, desobedecendo seu pai, desobedecendo sua mãe. Sansão, tanto de mulher aqui, você vai pegar mulher lá fora. A mesma coisa é você, adorador. Cuidado com o jugo desigual. É difícil, adorador, é difícil. Adorador, da parte de Deus é difícil, adorador. Mas cuidado com o jugo desigual. O jugo desigual, adorador, ele pode te levar para o inferno. Ele pode te levar para a morte. Ele pode te levar, adorador, para a ruína. Uma mulher, adorador, que é uma desgraça na vida de um homem, ou um homem que é uma desgraça na vida do homem, ele destrói a vida da pessoa, adorador. A Dalila, ó, destruiu a vida de Sansão. Claro que ele estava fraco já estava desobedecendo lá atrás, ó. Aquilo ali foi só uma queda. E muitas vezes é nós. Você não chegou no ato ainda, no ato carnal, mas você está cobiçando, você está querendo, você está ali, ó. Enquanto você ainda está indo, adorador, a hora que você pegou na mão, cuidado, adorador. Jesus não fala sobre você ser tentado. Todo mundo será tentado. Mas não pegue, não cede, adorador. Não cede. Senhor, me fortalece. Tira de mim aquilo que não é bênção. Tira de mim aquilo que não é bom. Afasta de mim falsas amizades. Afasta de mim aquilo que vem para me atrapalhar. Afasta, adorador. Jesus dá vitória, adorador. Adorador, se você estiver na obediência, o diabo não vai resistir não, adorador. Adorador, se você tiver obediência, adorador, santificação, adorador, eu só não estou melhor por causa de mim mesmo, adorador. Eu tenho em mente, adorador, que eu vou ser uma bênção. Jesus falou para mim, não é eu não. Eu não posso falar muita coisa. Eu só posso falar quando se cumprir. Mas nesse caminho, adorador, Jesus prometeu um monte de coisa, mas de lá para cá eu passei prova, adorador. Eu caminhei no vale da sombra da morte, adorador. Mas Jesus falou assim para mim, ó. Você vai passar. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. E onde você está passando, eu te coloquei. Ninguém poderá te salvar. Só eu. Adorador, foi assim, adorador. Foi assim. Levanta uma luta ali, joga por terra. Levanta uma perseguição, joga por terra. Adorador,
E a Bíblia diz assim, orador, bem sei os pensamentos que tenho de vós. Essa luta não é para te matar, essa luta é para te fazer um sim vitorioso na fé, um guerreiro na fé, um valente na fé. Mas você tem que obedecer, você tem que seguir, você tem que seguir princípios, seguir doutrina, seja honesto, pague seu irmão, honre com as suas primícias, compra, paga, obedece seus pais, obedece sua mãe, obedece os seus líderes. Dodô, muitas vezes também eu me rebeldio, mas o Espírito Santo fala na mente, tô errado. Dodô, as leis da terra estabelecidas por Deus, todos que estão acima do céu, você tem que obedecer. O seu patrão, o seu líder, o seu conselheiro espiritual. Dodô, os anciões que chegaram primeiro, aqueles que chegou primeiro que você. Escute, não seja como Sansão, não coloque os olhos aonde não é bom, fuja daquilo que não é bom. Quando vez você vê uma mulher ali, roupa, adorador, você está vendo ela, você não está vendo o que vem por trás dela, adorador. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, é contra a potestade, é contra a obra do mal. É duro, adorador. Quando eu comecei a parar com a bagunça, eu era da bagunça total, adorador. Quem me conhece aí sabe onde que eu era terrível. Olha o que Jesus faz. Jesus é bom demais, adorador. Não falava nada, você deu louvando aí, sai Espírito Santo, não. Aqui, falando. Só que tem mais, isso aqui é só o começo. Jesus disse assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, que eu tenho preparado para aqueles que o amam. Eu creio, adorador, que eu vou receber a bênção. Mas para mim receber a bênção tem que, Deus podia me livrar de todas as minhas angústias? Podia, adorador. Deus podia me livrar de todas as minhas tribulações? Podia. Mas tem que passar, adorador. O povo de Israel, quando foi liberto da escravidão de Faraó, Deus podia tirar eles de lá e levar para a terra prometida. Não. Deus foi testar o coração desse povo, jogou no deserto. Ali Deus viu quem que era murmurador. Ali Deus viu quem que era falso. Ali Deus viu quem que era pouca fé. No final, adorador, quem entrou na terra prometida? 2, Josué e Caleb. Se não me fala a memória, né? Adorador, vamos para a terra prometida. Adorador, você é uma coluna na sua casa, na sua família. Adorador, eu já vi aí, adorador, famílias quando estavam na presença de Deus era tudo guardado, saiu da presença de Deus, o diabo destruiu tudo, jogou filhos para as drogas, filha para prostituição. E quer mais, quer destruir mais, adorador, quer destruir mais. A maior vitória dele é quando ele destruiu o casal. Aí sim,